Glória a Deus. Eu quero ler o texto de Gênesis 26, a partir do versículo 1. Eu estava comentando com a minha esposa, é o terceiro culto que eu estou pregando, e aí eu falei, o nosso apóstolo é guerreiro, porque ele faz isso todo domingo. E aí chega o terceiro, a gente já está meio cansado. Mas aí eu me alegrei porque eu lembro que a Bíblia diz, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então quando a gente já está cansado, aí o poder se manifesta. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Gênesis 26, a partir do versículo 1, nos diz o seguinte: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Atenção nisso aqui, ó. Habita na terra que eu te disser. Verso 3. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Feche seus olhos por um instante. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Nós nos sujeitamos e reverenciamos a tua palavra. Nós queremos abrir a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito, para que, recebendo a tua palavra, sejamos também transformados por ela. Que toda mente nesse lugar seja levada cativa à obediência e ao conhecimento de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Então aqui nós temos um breve relato a respeito de um momento da vida de Isaque, este que era filho de Abraão, e ele se encontra em um momento onde havia fome sobre a terra. Inclusive onde ele estava localizado, a terra já estava sendo prejudicada devido a essa escassez. E ele teve uma ideia que não foi nem um pouco direcionada por Deus, tampouco uma ideia espiritual, sobrenatural, foi algo totalmente racional. Ele disse assim, já que aqui está acabando a comida, eu vou para a maior potência, que lá tem abundância, vai ter recursos e eu não vou perecer. Por isso que ele cogitou nesse momento de fome se deslocar até o Egito. Porém, quando ele propõe essa ideia, quando ele decide sair em direção ao Egito, Deus intervém, dizendo assim, você não vai para o Egito, você vai ficar onde eu te disser. E o lugar que Deus escolheu foi Gerar, mas entenda, ali foi o lugar que, por mais que estivesse sofrendo ali as consequências de uma escassez, de uma fome que atormentava a terra, você vai ver a essência e a história de Isaque, e nesse cenário onde muitos pereciam, com ele foi diferente, ele prosperou. Foi nesse cenário que ele plantou e ele colheu a 100, a 60, a 30 por 1. Porque quem carrega uma palavra de Deus não depende de cenário. Às vezes você quer pensar que é o Egito que te abençoa. Meu irmão, você pode estar na terra mais desgraçada que existe. Eu te garanto que se você está debaixo de uma palavra ali, você prospera. Ali você prospera, porque sempre que você se condiciona a obedecer, irmão, a obediência traz a bênção de Deus para a sua vida. Se Isaque tivesse ido para o Egito conforme a sua vontade, Deus não teria compromisso com ele, porque o compromisso de Deus se estende a nós enquanto nós estamos aplicados em viver em obediência. Tanto é que eu gosto de dizer que para Deus te abençoar existe um endereço, irmão. Não é a tua casa. Não é a tua casa. Por mais que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe o teu lar, não é isso que eu estou falando. Mas para Deus te abençoar e derramar sobre você tudo aquilo que um dia Ele prometeu, você precisa fornecer um endereço para Ele. O endereço se chama obediência. Seja obediente a Deus. Seja fiel a Deus. Quando você menos esperar, vai bater na tua porta a bênção chegando, porque você deixou o endereço, a tua fidelidade, a tua obediência. E deixa eu te falar uma coisa, obediência não vem quando você concorda, porque é muito fácil agir quando você concorda. Obediência vem quando você não concorda. Isaque queria o Egito, Deus falou, fica em Gerar, tem fome aí, mas fica aí. E é quando você discorda, que
que você prova a sua obediência. A gente tem que tomar cuidado. Tem um grande homem de Deus que no passado disse assim, chegaria um momento na história da igreja que seria triste, porque nós teríamos que evangelizar os evangélicos. Porque o crente está deixando de se apegar à escritura, ele está observando cada vez mais o curso desse mundo. Está preferindo ser conduzido, mentorado por coaches de internet do que pastores, homens de Deus. Não é a sua vontade, irmão. Talvez por insistir em fazer a sua vontade, você está 5, 10, 15, 20, 30 anos batendo com a cara na parede. Porque você está querendo ir para o Egito. Você está querendo ir para onde você acha que é bom. Mas para de perguntar para você mesmo e começa a dizer, Senhor, para onde tu queres que eu vá? O que tu queres que eu faça? Você tem que entender o seguinte, o Salmo 133, que é um salmo que a gente conhece, ele é curtinho, tem 3 versículos. Coloca no telão, por gentileza. Ele diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, comunhão. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão até a orla das suas vestes. Olha só, verso 3, como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deixa eu ver se eu estou pregando a mensagem para o povo certo. Quem aqui de fato deseja caminhar debaixo da bênção do Senhor? É um desejo legítimo, irmão. É um desejo legítimo, porque Deus veio para te dar vida e vida com abundância. Deus veio para você ser abençoado, irmão. Então aqui, ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. É ali. Tem um lugar, é ali. Não é em qualquer lugar. Deus está se comprometendo a derramar bênção e vida ali. Na comunidade do seu povo. Na união. Na igreja. Então aqui eu quero começar falando assim de forma bem franca. Nós estamos vivendo o ano da terra prometida. Isso aqui tem oração. Quando a gente vai colocar um título para o ano, digamos assim, tem oração. Para Deus dar a direção. O que é que o Senhor vai fazer nesse ano? O que é que o Senhor quer fazer? E Deus disse que seria o ano da terra prometida. A terra de conquistar, de expandir, de tomar posse, de herdar. Mas francamente, nem todos estão vivendo a terra da promessa. Porque a terra prometida é isso. Quando você ingressa nela, passou por Jericó, ali você vai derrotar os inimigos, você vai possuir terras, você vai estabelecer suas tendas. É isso. É vencer, é conquistar, mas nem todos talvez estejam vivendo essa realidade. Porque a bênção de Deus, ela não vem por um acaso. Nós precisamos agir de um modo, não me entenda mal, mas nós precisamos criar cenário para que Deus abençoe. Porque se Deus abençoasse por abençoar, todos seriam abençoados, porque não é falta de desejo. Todos querem ser, mas nem todos são. Porque Deus atua por meio de princípios. Enquanto nós vivemos os princípios, Deus tem compromisso. Parou de viver princípio, é conta e risco. Uma das primeiras coisas para quem quer ser abençoado, que nós devemos considerar, é a assertividade em relação à localização geográfica. É ali que o Senhor ordena a bênção e a vida. Você vai perceber que quando Deus faz a promessa da terra prometida para o povo, Deus estabelece uma limitação. Você vai ver lá em Josué 1 que Deus estabelece, não é toda a terra, é uma área específica que Deus separou e Deus garantiu, ali onde vocês pisarem os pés, vocês tomam como herança. Porque estava dentro de lugar que Deus preparou, ali onde Deus preparou. Se eles tentassem sair da localização que Deus reservou para eles, irmão, Deus não teria mais compromisso, então seria conta e risco. E talvez muita gente está aqui nessa noite vivendo nessa condição, conta e risco, porque você saiu dali, do lugar que Deus tinha mandado você ficar. Eu acredito de fato que você encontrou a sua geografia certa. Eu acredito. Você já concluiu 50%. Vou fazer uma pergunta rápida.
Quantos aqui não são de Balneário Camboriú? Levanta a mão. Significa que você teve um deslocamento geográfico. Você não é dessa terra, você teve que vir para essa terra. Agora, só por curiosidade, quem é de Balneário Camboriú? Uau! A minoria absoluta. Então, isso aqui está sinalizando que muita gente se deslocou. Muita gente saiu para encontrar uma precisão geográfica. Então pronto, eu acredito que você está no lugar do seu propósito, eu acredito. Só que agora você precisa se preocupar em estar posicionado numa esfera espiritual. Porque aqui, num plano físico, você está posicionado, eu creio, glória a Deus. Mas agora existe uma outra preocupação que você deve ter. Agora exige-se um posicionamento espiritual para você não cometer o erro que Nicodemos cometeu. E Nicodemos era alguém entendido, era uma autoridade respeitada. E lá em João 3, vai dizer que Jesus está tendo um diálogo com ele ali em Jerusalém. E enquanto ele conversa com Jesus, irmão, olha o privilégio, Jesus está falando face a face, está liberando palavras. E enquanto Jesus fala com aquele homem que não era ignorante, era entendido, ele está viajando na maionese, não está entendendo nada. Tanto é que Jesus apresenta para ele a necessidade de um novo nascimento, e ele não interpreta aquilo de forma espiritual. Ele está ali e interpreta o que Jesus está falando, que é espiritual, como se fosse algo natural, e ele se questiona, mas assim, Jesus, como que será possível eu, sendo já adulto, retornar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Porque ele está pegando um assunto espiritual e tratando num nível físico. A Bíblia diz que para o homem carnal as coisas de Deus lhe parecem loucura. Não entende. Por isso que não basta você estar no local certo. Você precisa estar na dimensão correta. Você vai ver, coloca ali João 3,13, por gentileza. Jesus está conversando com Nicodemos. Lembrando, eles estão frente a frente, Jesus está ali presencialmente. E aí Jesus diz assim, ó: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Imagina o Nicodemos, como assim, ninguém subiu senão o que desceu? Aquele que está no céu. Imagina Nicodemos olhando para Jesus e pensando, como que o Senhor está no céu se o Senhor está aqui na minha frente? Eu estou te vendo, Senhor. É porque Jesus não estava falando de uma localização geográfica, Jesus estava falando de uma região celestial, uma dimensão espiritual. Ah, pastor, como assim? Sabe qual é o problema? Muita gente não é abençoada porque está com os pés aqui, ó, muito firmadinho na terra, quando Deus se chamou para viver nas alturas, meu irmão. Efésios 1:3. Efésios 1:3, por gentileza, olha o que diz a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual irá pela sua graça e misericórdia nos abençoar com todas as sortes de bênçãos. É isso que está escrito? Não é o que vai abençoar, está dizendo isso, ele já fez, ele já abençoou, mas onde estão essas bênçãos? Nos lugares espirituais, celestiais, em Cristo Jesus. Então Jesus não estava falando com Nicodemos de uma necessidade de se posicionar aqui num plano terreno, ele estava dizendo, você tem que acessar uma dimensão espiritual, senão você corre o risco de estar no lugar certo, ouvindo as palavras certas e não entender nada. Imagina que tragédia, lugar certo, palavras certas, mas não entende. E a tua vida avança à medida que você entende. A palavra que Jesus trouxe por meio da parábola do semeador não é somente uma questão de germinar a semente, é justamente entender. O inimigo faz de tudo para você não entender. Ele coloca sono, te faz ir no banheiro 300 vezes, ele faz de tudo para você não entender, porque à medida que você entende, você avança. O teu avanço está relacionado ao teu entendimento. Irmão, a Bíblia diz para oferecer a Deus um culto racional. Fé inteligente, tem que entender. Então você encontrou a geografia certa. Agora você tem que se posicionar na dimensão correta, com Cristo, nos lugares celestiais. Amém, querido? Aí chega um momento em que os discípulos solicitam que Jesus ensine um modelo de oração, como orar. E
lá em Mateus 6,9 a gente vê que Jesus ensina. Só que aquilo ali não é simplesmente modelo de oração, irmão. Se você entender o Pai Nosso, você vai saber que isso ali é uma invocação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Olha a sequência. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus ensinou a trazer o céu na terra. Uma fé pequena deseja ir para o céu, uma fé grande traz o céu na terra, ponto. Então, se você é aquele que eu quero ir para o céu, fé pequena. Fé grande, céu na terra, aqui e agora. Vem o reino, só que com o reino vem a vontade. E deixa eu falar uma coisa, a vontade é para ser aplicada. Não é para você fazer da vontade de Deus um cardápio. Não, isso aqui convém, isso aqui não convém. Isso me interessa, isso não me interessa. Não, é a vontade ponto. A vontade é soberana, ela governa e rege as nossas vidas, ponto final. Então, você desejar o reino é algo legítimo, mas se sujeita à vontade. Tem gente que pensa que Jesus é motorista de aplicativo. Que você vai chegar no carro de Jesus e vai dizer, Senhor, me leva para tal destino. Ele vai dizer, não, quem manda aqui sou eu. Eu não vou para onde você manda, eu vou para onde eu quero. Se você quiser, você vem comigo. O problema é que você está tentando dirigir esse carro, irmão. E nessa você perdeu tempo. Nessa noite, você vai ter a oportunidade de entregar o controle para Ele. E não questione, será que Deus tem o melhor para mim, irmão? A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Quando ela se aplica na sua vida, a sua vida fica boa, agradável e perfeita. No mínimo boa. Eu pensei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de bem, não de mal, pensamentos de paz para vos dar um futuro e uma esperança. Então, Deus tem bons pensamentos. Quando você entrega a sua vida à vontade dEle, você só ganha. Dá ruim quando você tenta fazer a sua vontade. Experimenta, dizer assim, ó, eu falei que a ação do Espírito Santo é como um rio que flui, se joga nesse rio e deixa aí. Você vai ver, irmão, que ele vai te conduzir para viver coisas que você jamais imaginou. Aí você lembra daquele verso que diz, o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, subiu o coração da missão que Deus tem preparado àqueles que o amam, que andam segundo o seu propósito. Propósito de Deus, não o seu. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Eu tenho aqui alguns princípios, se você é daquele crente que gosta de anotar, inclusive se a mídia puder me ajudar, eu agradeço bastante, eu vou falando aqui e a gente vai anotando, se for possível, obviamente. Para você realmente ser abençoado, como eu disse, é necessário atender alguns requisitos que Deus coloca. O primeiro é andar na aliança. Para você realmente viver a bênção do Senhor, o cumprimento de tudo aquilo que um dia o Senhor prometeu, você precisa entender que Deus atua, Deus se move num contexto de aliança. Eu sou pastor de jovens, trabalho com jovens na Exousia School, jovens ministros, então eu lido com essa faixa etária, e eu percebo que atualmente esse papo de fidelidade, lealdade, compromisso, honra, é um negócio que assusta, até mesmo os adultos, porque cada vez mais essa geração tem menosprezado a nobreza de uma aliança. As pessoas quebram a aliança de forma muito fácil, as pessoas são infiéis de forma muito fácil, as pessoas deixam de se importar muito rapidamente. A primeira decepção, a pessoa já desiste. Está assim esse mundo. As pessoas não insistem mais, não investem mais. Agora, sempre que Deus se move na aliança. Por exemplo, Deus fez uma aliança com Noé. Uma aliança onde Deus garantiu que nunca mais voltaria a destruir a terra com água. Então, pode garantir, Deus nunca mais vai destruir a terra com água. Pedra, fogo, a gente não sabe, mas água, não. E aí, para isso, ele faz uma aliança, porque ele opera na aliança. Aqui já fica uma informação para você que é crente, filho de Deus. Eu não recomendo você chamar o arco celeste de arco-íris. Porque Íris é uma deusa que vem lá da mitologia grega e o arco não é dela, é de Deus. Então é o arco celeste, é o arco celestial. E tem uma curiosidade que o arco celeste, ele aparece o tempo todo no globo. Não é porque a gente não está vendo ele aqui que ele não está aparecendo em algum lugar da terra. Ele está sempre visível, porque é Deus sinalizando a aliança que ele fez com Noé. A aliança para Deus é tão importante que ele faz questão de mostrar para todo mundo.
Aí às vezes as pessoas têm vergonha de dizer que é crente, né? Se tivesse uma aliança, quem sabe chegaria em certos lugares e tiraria a aliança para não dizer que é casado com Jesus. Que não representa a aliança. Você vai ver, por exemplo, que com o advento do pecado lá em Gênesis 3, a presença de Deus sai. Mas um pouco mais adiante, Deus escolhe por meio do projeto do tabernáculo, tudo aquilo que ele disse para Moisés, fazer uma arca de acácia revestida de ouro, que se chamaria Arca da Aliança. Arca da Aliança. E no Antigo Testamento era exatamente nesse lugar que Deus manifestava a sua presença. Ele poderia ter escolhido qualquer outro lugar, mas ele escolheu a Arca da Aliança, porque é ali que Deus opera, na aliança. Você vai perceber que o povo de Israel tinha uma aliança com Deus, por meio da arca. Hoje nós temos uma aliança com Cristo, a nova aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos uma aliança. Então você precisa entender a importância disso. Agora, a aliança, da mesma forma que ela te abençoa, é verdade também que ela pode destruir a tua vida. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu sempre gosto de falar de Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 jovens que foram juntos para o fogo. Você tem amigos que eu garanto, eles não entrariam na fornalha com você, mas te jogariam facilmente. E você está achando que é amigo. Aliança é aliança, você vai receber dos benefícios ou malefícios de uma aliança. Se você se aliançar com gente abençoada, você vai ser abençoado, ponto. Agora, se você se aliançar com quem é infiel, fidelidade vai repousar sobre a tua vida. Infidelidade vai repousar sobre a tua vida. Então toma muito cuidado com quem você se aliancia. Aqui, por exemplo, sempre gosto de dizer que nós, pastores, obreiros, os filhos dessa casa, nós somos extremamente abençoados pela aliança que nós temos com um abençoado. Nós temos um pastor cheio de Deus, uma pastora cheia do Espírito Santo, e a bênção repousa sobre nós, por quê? Nós estamos aliançados. E aqui tem gente fiel, tem gente leal. Então é importante entender isso. Andar na aliança. Segundo ponto, ser grato. Para falar aqui de gratidão, nada melhor do que o exemplo de Abraão e Ló. Você sabe muito bem que Ló não era aquele que carregava a bênção, a promessa de Deus. Ele era sobrinho do que era abençoado. Ele era sobrinho do que tinha promessa. E por andar com aquele que era abençoado, Abraão, você vai perceber que Ló prosperou. E prosperou tanto que a Bíblia vai dizer, lá em Gênesis 18, que os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a brigar, se desentender, porque era muita ovelha para um espaço que não estava comportando. Isso sinaliza que Ló prosperou demais. Só que Abraão era entendido dos princípios. E ele entendeu que a briga ia provocar algo ruim naquele cenário. Porque Deus opera na aliança. Quebra de aliança espanta. E aí Abraão disse assim, olha, já que não está dando certo, está tendo briga, confusão, vamos fazer o seguinte, o melhor que a gente faz é separar. Aí Abraão disse assim, Ló, escolhe para onde você quer ir. Escolhe. Abraão deu a opção, lembrando, Ló foi abençoado por causa de Abraão. E agora Abraão faz uma prova, deixa ele escolher. Haviam 2 lugares apenas. As campinas de Jordão, um lugar fértil, apropriado. O outro lado tinha deserto. Sabe o que Ló fez? Foi ingrato. Ele disse assim, ô Abraão, seguinte, me deixa com as campinas, vai você para o deserto. Não sei você, irmão, mas eu acho que quando alguém estende a mão para te abençoar, quando alguém investe tempo para ajudar você, se um dia você tiver que se separar, você vai sair pela porta da frente e você vai dizer assim, ó, obrigado por tudo. Você vai ser grato. Eu acredito que qualquer um de nós aqui entenderia que seria justo Abraão ficar com as campinas. E o Ló, não vai dar certo, eu vou me virar aqui no deserto, vai dar certo. Só que você vai perceber que Abraão pouco se importou, porque, irmão, quem tem a bênção, não é o cenário, é a bênção em você. Não é o cenário, é a bênção em você. E está tudo bem. Só que a ingratidão de Ló, irmão, enquanto a gratidão te coloca em lugares que você nem imagina,
A gratidão tem inúmeras bênçãos, multiplicação, uma série de benefícios bíblicos. Mas a ingratidão destrói. Você perceber que esse Ló termina a vida dele de forma trágica. Bêbado, morando numa caverna, e ele engravidou as 2 filhas. Elas geraram 2 nações que no futuro se opuseram a Israel: os Moabitas e Amonitas. Inclusive os Moabitas foram aqueles que tentaram contratar Balaão para amaldiçoar Israel, porque eram opositores do povo de Deus. Então olha a maldição, olha a desgraça que uma atitude provocou. Depois daquilo, irmão, depois daquela ingratidão, tudo deu errado, perdeu tudo. Enquanto a gratidão e a aliança te promove, o contrário disso não vai trazer coisas boas. A gente vê isso refletindo na igreja, porque enquanto a Bíblia garante que o povo de Deus tem que ser a diferença dos que servem para os que não servem, a gente percebe que o povo de Deus muitas das vezes é derrotado. Deus tem culpa nisso? Não. Se a terra vivesse o reflexo do gosto de Deus, a terra não seria assim. A gente ligaria a televisão e as notícias seriam totalmente diferentes. A terra não reflete o governo de Deus, reflete o governo do homem. Salmo 115:16, coloca ali por gentileza. Salmo 115:16. Os céus são os céus de quem? Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então essa terra que a gente pisa não reflete o governo de Deus. Se fosse assim seria diferente. A terra reflete o governo de quem pisa nela. Homens. Deus deu. Deus criou, mas Ele deu. Ele é Senhor daqueles que se colocam à sua disposição, e sobre esses que Ele é Senhor, o governo dele se manifesta na terra. Por isso que a Bíblia diz que toda a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos, porque a terra está cansada de ser governada por quem não expressa a imagem de Deus. Por isso que a terra está esperando os filhos se manifestarem. Até agora nós falamos sobre andar na aliança, ser grato. Terceiro, esse aqui é muito importante: permaneça na casa do Pai. Coloca por gentileza 1 Samuel 16:1. 1 Samuel 16:1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. A gente já conhece a história, a gente sabe quem é que foi escolhido para ser rei. A gente sabe que a unção caiu sobre a cabeça de Davi. Só que o interessante é que quando Deus vai endereçar, Deus não diz assim, ó, vai lá na casa de Davi. Deus diz, vai na casa de Jessé. Jessé era o que de Davi? Era pai. Sabe por quê? Quando Deus quer te abençoar, Ele precisa te encontrar em um lugar. Quando Deus quer te abençoar, Ele precisa te encontrar em um lugar. Para a bênção de Deus chegar na sua vida, você tem que estar na casa do Pai. Se você arredar o seu pé da casa do Pai, lembra do filho pródigo? Tinha tudo, se distanciou, perdeu. Porque a bênção de Deus está ligada à sua permanência na casa do Pai. Por isso que o diabo atua com tanta força, tentando convencer que isso aqui não é importante, mas é ali na comunhão que Deus ordena a bênção, que Deus ordena a vida. Longe e fora disso, Deus não tem compromisso. É na união, é no congregar, é permanecer na casa do Pai. Eu quero ser profeta, eu quero levantar minha voz com um tom profético. Se você recebe, levanta a sua mão. Se você não recebe, fica com a mão abaixada. Mas eu quero te dizer que esse ano não acabou. Tem unção sendo preparada para ser derramada na tua cabeça. Em um dia comum, quando você menos esperar, o profeta vai bater na tua porta e vai derramar azeite sobre a tua cabeça, e tu serás rei. Aleluia. Se você crê, se você recebe, aplauda bem forte ao Senhor. São em dias comuns que você está ali empenhando a sua fidelidade, a sua devoção a Deus. Você está se aplicando em relação à vontade do Pai. Quando você menos espera, o profeta chega.
a unção chega. Ah, meu irmão. Só que Davi estava fazendo algo. Davi nem foi apresentado pelo pai. O homem que se tornou rei, um poderoso rei, conquistador, guerreiro, foi alguém por muito tempo desprezado. Tanto é que quando Samuel chega e pede para que Jessé apresente os filhos, ele nem está ali porque Jessé nem contava. Mas Deus sabe quem você é. Foi o pastor Tiago que falou, né? Se ele tiver que mandar chamar, ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Ele sabe o teu nome. Inclusive Deus sabe coisas sobre você que as pessoas que te cercam não sabem. Então não fique bravo com elas, que elas não estão entendendo. As pessoas humanas não entendem às vezes quem você é em Deus. O mundo espiritual sabe. Justifica o tanto de perseguição, justifica tamanha rejeição, porque o inimigo tentou te parar, porque ele sabe quem você é. Ele sabe que em qualquer momento pode ter unção sendo derramada sobre a sua cabeça. Esse ano não acabou ainda, viu? Tem unção, né? Dá para sentir o cheiro dessa unção que vai ser derramada. Coisas que até então são promessas, Deus não promete para deixar as promessas retidas, Ele promete para fazer acontecer. Fica na casa do Pai que a bênção te encontra. E Davi estava cuidando das ovelhas. Detalhe, não eram as ovelhas dele. De quem que eram aquelas ovelhas? Do Pai. Aqui eu aprendo outra coisa preciosa. Quando você se aplica em cuidar daquilo que é importante para o Pai cuida de você. O Pai cuida das tuas coisas. Vamos trazer aqui para a nossa vida prática. O que há de mais importante para o nosso Deus? O que há de mais importante para o nosso Deus? Fala comigo. Almas, vidas. É o que há de mais importante. Quando você se aplica em cuidar de almas, vidas, deixa eu te falar uma coisa, você não precisa ser pastor para isso não. Você só precisa ser filho de Deus. Porque a grande comissão, o ID, não é para pastores, bispos, apóstolos, arcanjos, não. É para filho de Deus. ID, fazer discípulos de todas as nações. Quem é que está dentro desse contexto, desse chamado? Você. Todos nós. Chegou alguém novo na igreja, você que já é filho da casa, chega, gruda nessa pessoa, pega o WhatsApp. Quando tiver bom para vocês, marca um cafezinho. Se aplica em cuidar de almas, ovelhas, e veja o que Deus faz na sua vida. Às vezes as pessoas elas focam demais em questões pessoais e esquecem de se preocupar com aquilo que é importante para Deus. Por isso que eu sempre digo, se você tiver possibilidade de ceder a sua casa para um GC, não pense duas vezes. Imagina você ceder a sua casa naquele lugar, Deus salvar pessoas, Deus curar pessoas, milagres acontecerem, meu Deus. Se aplica em construir uma vida na igreja, se tornar um líder. No futuro se tornar um líder de GC, abençoar pessoas, orar, servir pessoas. Você não tem noção do que Deus faz na sua vida, irmão. Davi estava cuidando das ovelhas do Pai. Quando você cuida daquilo que é importante para Deus, Deus cuida daquilo que é importante para você. Só isso que eu digo. Agora, se você está anotando, se importe com o que é importante para Deus. Esse seria o 4. Acabamos de falar o que é mais importante para Deus? Almas. Ponto. Vamos ler Mateus 5,14. Isso aqui é forte, irmão, anota. Mateus 5,14. Vós sois o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz do mundo. Isso que é o lindo de Jesus. Jesus não é para ser sozinho, ele é para replicar, porque ele falou, eu sou a luz do mundo. Agora ele diz, vocês são a luz do mundo. É isso que Jesus faz. Por isso que nós somos cristãos, pequenos cristos. E aí, nós precisamos entender que a luz, tá falando aqui numa esfera natural, a luz ela carrega o aspecto de transformação. Eu acho que seria difícil apagar tudo, né? Demoraria um pouco, né? Será que dá para apagar tudo? Será que rola mesmo apagar tudo? Eu sempre digo que os nossos midianitas são bons. Os da Bíblia que não prestam.
A luz carrega o aspecto de transformação. Não existe trevas. O que existe é a ausência de luz. Quando a luz chega, olha o que acontece. A luz carrega o aspecto de transformação. Aleluia. Sabe por que tem trevas no mundo? Não tem luz. Porque não existe treva, existe ausência de luz. Está faltando luz. E aqui estão as lâmpadas, ó. Ou as labaredas. Quando você chega, é isso que você provoca em um ambiente, ou pelo menos é o que se espera que você provoque. Você transforma o ambiente. Gênesis 18 acontece algo interessante. Abraão conversa com Deus para Deus não destruir Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra, irmão, virou um negócio nojento. O pessoal pecava assim, a céu aberto, loucura, nojeira. E Deus viu tamanha maldade e Deus falou, eu vou destruir esses lugares aí. E aí Abraão, ele tenta negociar com Deus. Ele chega assim e fala, Deus, eu sei que o Senhor quer destruir Sodoma e Gomorra, mas é o seguinte, se lá eu encontrar 50 justos, o Senhor livra a cidade? Deus falou, trato feito. Só que daí Abraão desconversou rapidinho e falou assim, Senhor, pensando bem, 45, que tal 45? Aí Deus disse, tá bom. Aí o Abraão falou, Senhor, 45 acho que 40. Deus falou, tá bom. Aí Abraão era conversador, irmão. Ele era, como é que chama? Negociador, ele era meio trambiqueiro, um cara meio... E aí ele falou assim, Senhor, 40 é muito, que tal 30? E Deus foi concordando, aí do 30 virou 20 e aí terminou em 10. E Deus foi concordando, se você achar 10, eu livro. E não se achou. A destruição de Sodoma e Gomorra não se deu pela multiplicação da maldade, se deu pela ausência dos justos. A maldade que você vê acontecendo nos dias atuais não tem a ver com a multiplicação dos maus, tem a ver com a ausência dos justos. Tem luz que não está brilhando, está se escondendo atrás de cidade de monte, de montanha. Ai. Deus está falando, meu irmão? A gente aprendeu a vida inteira que tem uma coisa que Deus procura, que são os adoradores. Procede? Deus procura 3 coisas na Bíblia. Coloca aí. Deus procura intercessores, Deus procura adoradores e Deus procura obreiros. A Bíblia diz, procurei um que estivesse na brecha, não achei. Eu procurei um. Intercessores. Sabe quem é o intercessor? É aquele que se coloca interessado pelo outro. Tem gente que é bom intercessor para si mesmo. Deus abençoa minha vida, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa meu carro, abençoa meu emprego, abençoa tudo. Abençoa eu. Mas o intercessor é aquele que se coloca no interesse do outro. E Deus procura esses que se colocam no interesse do outro. Ele não achou. Se Deus viesse aqui agora procurando o intercessor, ele acharia? E aí ele procura adoradores e ele procura obreiros. Jesus disse, a seara é grande, mas não tem obreiro. Rogue ao Senhor da seara para que mande obreiros. Então são 3 coisas que Deus procura. A ausência de intercessores destrói a terra. Presta atenção no que eu estou te falando. A ausência de intercessores destrói a terra. A ausência de adoradores entristece o céu. Não é que Deus está carente de adoração. Por isso que ele não fala, ele não procura adoração, ele procura adoradores. A gente tem que cantar porque Deus está carente. Não. A Bíblia diz que ele é adorado 24/7 de eternidade em eternidade. Tem lá serafins que estão o tempo todo falando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Se tem uma coisa que não falta para ele é adoração, por isso que ele quer adoradores. E a ausência dos obreiros faz com que a grande colheita da igreja seja atrasada. E nisso que a igreja não vai, o diabo vai e ó, pega tudo. Então nós precisamos levar muito a sério o papo de ser luz no mundo. Precisamos levar muito a sério, porque a luz transforma. Amém?
que é que tem valor para Deus? Pessoas. Aí tem as atitudes que a gente pode apresentar diante de Deus, que é santidade, amor, um bom caráter. Tudo isso tem valor para Deus. Para a gente conduzir para o final, ou pelo menos para eu tranquilizar você, para você achar que está acabando. Gênesis 14, 18. Olha que forte isso aqui. Que a gente vai ler aqui é uma clara representação do que o diabo está fazendo na atualidade. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, aqui no caso o Abraão está voltando de uma batalha. Ele ficou com os despojos de 9 reis, então ele estava com muitos recursos, despojos, e ele está voltando. E aí ele se encontra com esse sacerdote, rei também, chamado Melquisedeque, que trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma, agora apareceu outro rei, agora é outro rei aqui. O rei de Sodoma disse a Abrão, dá-me a minhas pessoas, e os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abrão. Aqui acontece algo muito sério. O rei de Sodoma, ele vem e ele faz uma proposta dizendo assim, Abrão, fica com os bens, mas dá as pessoas para mim. O diabo está fazendo isso hoje em dia. Ele está fazendo as pessoas tirarem o foco das vidas, colocarem o foco em bens. Ai, irmão. O diabo está tentando você tirar o foco daquilo que realmente é importante e olhar para aquilo que não é importante. E muita gente está cedendo porque os olhos estão vislumbrando a riqueza. Irmão, é óbvio que Deus quer te fazer próspero, só que se a tua prosperidade não é para transbordar sobre os outros, você é pobre e miserável. Com todo respeito, você é um pobre miserável, a Bíblia diz lá, pobre, cego, nu. Porque se a tua prosperidade não tem por objetivo transbordar e abençoar o próximo, o assunto de Deus é coletivo. Ele não abençoa você para você dizer, nossa, eu sou extremamente rico e bem posicionado. Não, você é rico para abençoar. Você é rico para dar emprego, você é rico para ser bênção. Você é rico para isso. Se não, irmão, Deus não vai nem... Aí é você, com seu intelecto, sua capacidade, seja feliz. Para Deus te abençoar, você tem que ter o desígnio. Eu vou ser bênção para alguém. Eu vou ser bênção. Amém? Agora o louvor pode subir para realmente transmitir a ideia que está acabando. Está longe de 9h30, porque o apóstolo disse que tem um demônio que 9h30 ele... Esse demônio está longe, hein? E se ele vier, os exosianos sabem, né? Olha para minha mão. Vamos lá. 5. Isso aqui é muito importante. Eu deixei para o final para ficar bem fresquinho na sua memória. A bênção está relacionada em entregarmos o senhorio da nossa vida ao Espírito Santo. No Brasil se criou uma doutrina desgraçada, você me perdoe. O que é desgraçado, pastor? É desprovido da graça de Deus. Então não se ofenda com a minha palavra. Deus falou meu Deus, esqueci o nome dos 2 irmãos lá de Gênesis 4. Caim. Muita informação, irmão. O Caim, Deus falou assim, tu serás vagabundo sobre a terra. O que é vagabundo? É um cara que fica perambulando por aí sem propósito. Então, Deus falou. Então não se ofenda que eu estou falando aqui. Disseram que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ô mentira nojenta. Não existe esse negócio de primeiro, segundo, terceiro. Deus Pai é Deus. Deus Filho é Deus. Deus Espírito Santo é Deus. E se for considerar quem Ele é o primeiro. Sabe por quê? O Pai está no céu, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. O Filho esteve aqui, mas Ele falou, eu estou indo, porém eu mando outro, igual a mim, que estará convosco todos os dias. O Espírito Santo. E por vezes tem púlpitos que sequer mencionam o Espírito Santo.
Colocaram ele como terceiro, e isso criou na consciência das pessoas uma falsa ideia de que ele não é importante, porque ninguém lembra do terceiro. Eu fiz uma pergunta hoje de manhã, ninguém conseguiu responder. Perguntei quem ganhou o Campeonato Brasileiro em 2020. Flamengo. Quem ficou em segundo lugar? O Inter. E em terceiro? Porque eu falei de manhã, né? Espertinha. Ninguém me falou Atlético Mineiro de manhã, porque ninguém lembra do terceiro, irmão. E aí quiseram dizer que o Espírito Santo é terceiro. Não, na minha vida ele é primeiro. É para ele que de manhã eu digo assim, ó, bom dia, Espírito Santo. Quando você entrega o senhorio para ele, a sua vida muda. Porque, o TH, Jesus era muita coisa, sim ou não? O Filho de Deus, encarnado, 100% Deus, 100% homem. E aí o Filho de Deus encarnado não ousou começar o seu ministério sem antes ser batizado pelo Espírito Santo. E tem crente querendo viver sem o Espírito Santo. O Deus encarnado não ousou iniciar o seu ministério sem antes ser selado pelo Espírito Santo. E tem gente querendo viver a vida cristã sem o Espírito Santo. Os apóstolos, Jesus fez porque tem promessas e tem a promessa. Tem promessas, Miqueias, tem promessas e tem a promessa. A promessa que Jesus fez não foi de jacuzzi, cobertura, Mercedes. A promessa que Jesus fez diz assim, ó: ficai em Jerusalém, esperem até que venha a promessa do meu Pai. Atos 1:5, coloca por gentileza para que a gente finalize. Vou até fechar aqui, para você ter certeza que... Porque na verdade João batizou, Jesus ressuscitou, está falando com os discípulos, aí Jesus assim, ó, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Olha que loucura. Jesus está falando do Espírito Santo que vai descer, e aí o outro abestalhado diz assim: tá, Senhor, pouco importa isso aí, eu quero saber quando é que tu vais restaurar o aspecto terreno aqui, ó, porque a gente está sendo oprimido por Roma. Quando é que tu vai vir com bomba destruir esses caras aqui? Jesus falando de algo sobrenatural, do Espírito Santo, e o cara pensando em assunto terreno. Quantos estão na igreja fazendo a mesma coisa? Ignorando assuntos espirituais para colocar o olhar naquilo que é terreno. Olha só. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Olha o 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Os discípulos não começaram o ministério sem antes receber o Espírito Santo. Os que se tornaram apóstolos esperaram o Espírito Santo. Se coloque de pé. Não tem como você ser abençoado sem o Espírito Santo. Que você tenha hoje um novo entendimento a respeito do Espírito Santo. Ele é o Paracletos, Ele é o ajudador, Ele é o que caminha com você, que te ensina todas as coisas, o Espírito da verdade. Às vezes a sua vida se vê numa crise existencial, sabe o que está faltando? Contato com o Espírito da verdade. Porque o Espírito Santo, Ele conhece exatamente quais são as verdades de Deus ao seu respeito. Fala com Ele para você ver se Ele não te conta o teu propósito. Ele fala.